Olha, e nessa semana, como nós falamos, foi comemorado o Dia Mundial do Diabetes. Data importante para a conscientização e para a preservação dessa doença crônica. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do Tribuna Livre da TV Arapuã o médico endocrinologista, Dr. Felipe Menezes, para falar sobre o assunto, que é um assunto tão importante. Dr. Felipe, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito bom dia, Bruno. Gostaria de agradecer novamente ao convite de participar do seu programa para falar sobre um tema tão importante que é o diabetes. Gente, para simplificar, o que é o diabetes? É quando o indivíduo ele tem taxas de açúcar aumentada no sangue, que a gente chama esse açúcar especificamente a glicose. Existem três tipos: o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, tá certo? O diabetes tipo 1 tem um mecanismo diferente, Bruno, que é um mecanismo autoimune, que você começa a produzir anticorpos que vão atacar o pâncreas e vão destruir literalmente as células beta-pancreáticas produtoras de insulina. E o indivíduo sem insulina não vai conseguir colocar a glicose para dentro da célula. E esses níveis altos de glicose, eles são prejudiciais a longo prazo. Por quê? Eles podem provocar lesão vascular, o indivíduo pode perder os dedinhos, como muitos diabéticos sabem que se não cuidar do diabetes vão perder os dedinhos, podem ficar cegos. Os pacientes diabéticos também, eles têm um risco aumentado 3 a 4 vezes de ter infarto, ter AVC, mas hoje o que é mais prevalente é o diabetes tipo 2 na população, que é o que está associado principalmente após a pandemia, que foi um ganho de peso excessivo, esses fast foods. Na reportagem eu achei até interessante que ele falou sobre a questão do refrigerante, que realmente, quando você toma um copo de refrigerante, você esquece aquele líquido, você está tomando um açúcar puro. Então é como se você estivesse tomando um copo de açúcar. Então eu sempre falo para os meus pacientes diabéticos, se você quiser tomar algum líquido, preferir um suco, principalmente de caju ou de limão, um copo de suco, também não tomar muito, porque as frutas têm a frutose, que é o açúcar das frutas. Então, às vezes o diabético acha assim, não, posso comer fruta que eu estou super saudável. Mas não, tem a questão da frutose, tem que ter esse cuidado. Refrigerante, pode ser um refrigerante diet, que é zero açúcar, tá certo? Ou aquelas águas gaseificadas também, que não vão ter açúcar. O importante é você ver o rótulo de cada substância, o quanto de carboidrato tem. Porque para o diabético, o que é mais saudável é verdura, proteína, que não tem problema. Exceto se ele já tiver alguma lesão inicial nos rins. Aí não pode exagerar na quantidade de proteína também. Doutor, quanto à questão, o que é para quem está em casa de forma bem prática, o que é comer açúcar em excesso? Seja comendo através de algo pastoso ou líquido? O que é açúcar em excesso? Alguém que está agora, se dá uma... Tem uma quantidade exata por pessoa, doutor? É como o nutricionista falou, cerca de 10% que a gente deve consumir de carboidrato na dieta, tá certo? Quando a gente come muito carboidrato, o organismo adora o carboidrato, porque o carboidrato ele é de fácil absorção. E quem mais gosta de carboidrato é o nosso cérebro. Quando a gente come carboidrato, ele é facilmente absorvido e o cérebro entende aquele instinto primitivo de sobrevivência. Ele pensa, ele está me dando muito açúcar, eu vou perder esse açúcar que ele está me dando? Não. Eu vou usar parte desse açúcar para gerar as moléculas de energia que a gente chama de ATP, que vai utilizar o nosso gasto energético durante o dia. E o resto do açúcar em excesso, ele vai armazenar na forma de gordura. E no caso do paciente diabético, na hora que ele come esse açúcar em excesso, devido, como eu falei, frutas tem açúcar, que é a frutose. Quando você come doces, qualquer tipo de alimento que tenha carboidrato em excesso, esse açúcar em excesso, o diabético não consegue colocar essa glicose totalmente de volta para dentro da célula. E esse excesso de glicose a longo prazo, mas não longo prazo assim, cerca de 5 anos, o paciente sem saber que é diabético, ele pode começar com todas essas complicações que eu falei. Ficar cego, perder os rins, ter que fazer hemodiálise. A principal causa de hemodiálise no mundo é o diabetes. E também uma das maiores causas de cegueira no mundo é o diabetes. Então vocês estão vendo que o diabetes ele lesiona vários órgãos diferentes. O órgão da visão, ele lesiona, o nervo óptico, ele lesiona os rins. O pâncreas também atinge diretamente o diabetes? O pâncreas também? O pâncreas, com certeza. O pâncreas é o que está envolvido no mecanismo do diabetes, porque o indivíduo começa a não produzir uma quantidade suficiente de insulina, ou às vezes a quantidade que ele produz
não é suficiente para colocar essa glicose para dentro da célula e normalizar os níveis. E os níveis crônicos aumentados de glicose vão provocar todas essas complicações. E o diabetes está associado a outra coisa que é super interessante, que é a síndrome metabólica, que é o conjunto de tudo. O que é essa síndrome? É um indivíduo que será que vocês conhecem algum indivíduo desse tipo? Que ele já é hipertenso, ele tem um colesterol alto, ele é gordinho, ele tem sobrepeso, e isso tudo tem um aumento da circunferência abdominal, e isso tudo a gente junta e forma essa síndrome metabólica. E qual o problema dessa síndrome? Quem tem essa síndrome tem um risco aumentado de 3 a 4 vezes de ter um infarto e ter um AVC. E o que é que tem ter um infarto e AVC? É simplesmente, se não mata o indivíduo, muitos deles perdem a qualidade de vida, porque muitos ficam acamados e você vai dizer, ah não, meu pai teve um infarto, tá bom, tá bonzinho, tal. Realmente, tem pacientes que ficam impossibilitados ou acamados, porém a qualidade de vida reduz, porque quando tem um infarto, simplesmente deixa de circular o sangue para o coração e parte do coração morre literalmente. Então o indivíduo ele não consegue mais fazer uma atividade física mais constante como era antes, começa a cansar. Muitos que depois do infarto têm insuficiência cardíaca. Então os pacientes têm que se cuidar, eu sempre falo, desde a infância. O cuidado para o diabetes e para a prevenção do diabetes é desde a infância. A gente está vendo cada vez mais crianças obesas. E a culpa é das crianças? Eu sempre falo, não, é dos pais. Os pais é que vão no supermercado e compram dietas inadequadas para os filhos. Porque também não é uma culpa totalmente dos pais, porque 90% você vê do supermercado são alimentos que a gente dava para descartar, só 10% que tem de alimentos saudáveis. Então, realmente, tem que ter essa conscientização nos pais para a gente não gerar futuros adultos diabéticos. Doutor, quanto à questão, daqui a pouco eu tenho pergunta do público, já pode ir mandando para o nosso WhatsApp. O senhor que é exatamente o profissional que a gente pode falar com segurança sobre esse assunto, o endocrinologista, que tem aí essa visão, que estudou, que se preparou, que fez uma especialidade para falar sobre esse assunto. Existe uma grande parcela da sociedade, que é uma parcela que tem crescido muito, aumentado o número de ansiedade, pessoas ansiosas, pessoas a cada dia que estão comendo, estão ansiosas e estão descontando na comida. Que fenômeno é esse, doutor? É possível tratar isso? Com certeza, Bruno, é verdade. Tem muitas pacientes que dizem para mim no meu consultório, doutor Felipe, eu sou muito ansioso, eu gosto muito de açúcar. E é engraçado, tem 2 tipos de pacientes, geralmente, em relação a essa dieta. Tem gente que gosta de salgado, tem gente que gosta de doce. Tem paciente para mim que diz, doutor Felipe, sou super ansioso, eu tenho que comer um docinho antes de dormir. E a gente tem drogas hoje que inibem controlam a ansiedade, inibem essa vontade de comer doce. Então, assim, uma delas é a que a gente utiliza, a bupropiona, que ela é uma droga muito boa para controlar a ansiedade. A gente tem também outras drogas também que a gente utiliza e a gente atua, o principal mecanismo mesmo para controle do diabetes e para perca de peso são drogas que atuam na saciedade do paciente. Um exemplo dessa, que o pessoal fala muito, que é o Ozempic e o Saxenda, tá certo? Que é a semaglutida e a liraglutida. São os 2 principais, são primos. Qual a diferença? Basicamente é porque um a gente aplica uma vez por semana, ele tem uma meia-vida mais longa, e o outro é todo dia, diariamente, que é o Saxenda, tá certo? Então, essas drogas hoje estão super em voga na perca de peso, porque realmente a gente está tendo resultados excelentes na perca de peso. Na prática, os meus pacientes que eu tenho observado, eu tenho tido uma taxa de emagrecimento muito boa com essas medicações, mas também elas não são só elas que estão no mercado que a gente tem para perder peso. A gente tem também a sibutramina, a gente utiliza off-label topiramato, tem um Contrave também, que é muito bom para perder peso. Então, assim, a gente tem inúmeras drogas, mas eu sempre bato, não adianta uma droga se você não tiver aquela consciência de você fazer dieta e atividade física. Primeiro tem que ser dieta, atividade física, e a gente associa as drogas para facilitarem. E quando a gente, infelizmente, não consegue resolver com a medicação, o último caso a gente parte para a cirurgia bariátrica, que tem 2 tipos, que é a sleeve e a bypass. A sleeve a gente faz um cortezinho, o cirurgião do aparelho digestivo faz um cortezinho e reduz o estômago. Então o indivíduo, quando come qualquer coisinha, ele fica, eu estou empachado, não consigo comer muito, porque o estômago dele fica limitado. E tem a bypass, que reduz tanto o estômago, como faz um corte no intestino,
desvia uma parte do intestino, o intestino fica mais curto. Então ele não consegue absorver tanto os nutrientes. Por isso que tem que ficar fazendo aquela reposição dos pacientes pós-bariátricos. Ficar usando aquelas vitaminas, reposição de ferro. E muitos chegam assim, doutor Felipe, eu voltei a engordar. Mais de 90% que eu pergunto, você continua o acompanhamento com o endocrinologista, com o seu nutricionista? Não, doutor Felipe, então tá explicado, né, gente? Não existe milagre, tem que ter acompanhamento. E a obesidade é uma doença crônica que a gente tem que acompanhar para o resto da vida. Doutor, quanto à questão da... Temos uma pergunta do público. Qual é a pergunta do público, Dai? Pode colocar na tela, por gentileza? Bom dia, Bruno. Quando a pessoa está com pré-diabetes, qual é a recomendação do médico? A dona Solange, de Mangabeira. Ótima pergunta, dona Solange. Primeiro eu vou dizer o que é o pré-diabetes, né? O pré-diabetes é um estágio, como já está dizendo, é anterior ao diabetes. A gente define quando o paciente tem uma hemoglobina glicada, que é a média das suas glicemias, você acordado, dormindo, dos últimos 3 meses, entre 5,7 a 6,4. E são valores que não vão interessar a vocês, mas o endócrino interessa muito para a gente. Porque isso é que até estima quando o paciente ele vai fazer a conversão, a virada do pré-diabetes para o diabetes. Basicamente, o tratamento é dieta, atividade física, tá certo? 3 vezes na semana, com duração acima de 1 hora. E eu sempre digo, quem tiver condições, vá com o personal, porque o que acontece nas academias, meus pacientes? Chegam na academia, pagam 1 ano de academia, chegou o primeiro mês, legal, chegou o segundo mês, tá chovendo. Tá um dia mais assim, um dia eu tô meio com preguiça. E aí desiste de fazer atividade física. Então, sempre recomendo para ir com um profissional especializado, um personal trainer, quem tiver condição, porque não deixa você abandonado na academia. E aí ele vai fazer com que você exercite e tenha uma constância. E você adquira o gosto de você praticar atividade física. E o que é que acontece nos indivíduos? Na hora que você pratica atividade física, o músculo, ele capta a glicose, então vai melhorar seus níveis de glicemia. Todos os meus pacientes diabéticos percebem, doutor, principalmente os que usam insulina, que verificam muito a glicemia. Eles dizem, doutor Felipe, depois que eu comecei a praticar atividade física, é impressionante como meus níveis de glicemia melhoraram. E é verdade, porque o músculo, ele capta a glicose. Então, aquele velho ditado que diz, fazer atividade física, que muita gente fala, não serve para nada, né? Não. Meu amigo, você está garantindo 10 anos da sua vida e controle adequado do seu diabetes. Cada vez mais que você fizer atividade física, você vai reduzir a dose de insulina, de remédio que você vai precisar. E o maior exemplo de todos, a questão da perca de peso, é que o paciente que era diabético e fez cirurgia bariátrica e perdeu peso, você observa que a perca de peso, ele melhora os níveis de glicemia, melhora os níveis de colesterol, melhora a pressão. Então, ou seja, a gente vê que a chave mestre hoje em dia, o que mais mata as pessoas hoje em dia, que ninguém comenta, eu acho que são 2 coisas principais. A depressão, que está associado também à obesidade, e a obesidade, gente. Então, vocês têm que encarar que a obesidade é uma doença. Não é mais aquele indivíduo fofinho, bonitinho, não. É uma doença que tem que ser combatida desde a infância, tá certo? Então, no nosso consultório, a gente faz todo esse acompanhamento, porque a gente tem que ver o paciente como um todo. Não apenas um indivíduo que tem colesterol alto, que tem pressão alta. A gente tem que reunir todas as características dos indivíduos e fazer um combate terapêutico em todas essas partes. E no final, para tentar voltar o indivíduo ao peso normal ou próximo ao ideal. Esse é o nosso objetivo. Quanto à questão do diabetes, que é o tema central da nossa pergunta, uma vez o paciente com diabetes tem cura total, doutor? O paciente pode se dizer, eu estou curado do diabetes? Essa é uma pergunta muito frequente dos meus pacientes. Quase todo dia eu tenho um paciente que faz essa mesma pergunta que você fez, Bruno. Muito boa pergunta. Infelizmente, a gente, atualmente, por mais do avanço da medicina, de células-tronco, de toda essa tecnologia, a gente não tem cura para o diabetes, mas a gente tem o controle. Eu sempre falo que na hora que você faz atividade física, você faz dieta, você consegue controlar o diabetes e a medicação. Pouquíssimos indivíduos conseguem controlar o diabetes só com a modificação do estilo de vida, que é fazer atividade, que mudando os hábitos alimentares. Eu só conheci até hoje de consultório 2 pacientes que conseguiram. E os 2 tinham uma característica em comum. Ambos eram atletas.
Então, é difícil você conseguir se livrar dos remédios, que muitos indivíduos perguntam para mim, eu queria a cura do diabetes, eu também gostaria muito de ajudar meus pacientes nesse sentido, porque eu sei a angústia que é você ficar aplicando uma insulina, você ter que ficar tomando remédio todo dia, é muito chato, isso atrapalha a qualidade de vida do paciente. Então, o que eu falo assim é que atualmente, infelizmente, tem controle. É a gente fazer dieta, atividade física e usar medicações para controlar os níveis de diabetes. Tem indivíduos que melhoram, mas depois, quando volta a ganhar peso, novamente aquele famoso efeito sanfona, o indivíduo volta a ter os níveis de glicose alterado e volta tudo novamente. Então fica com diabetes descompensado. Então existe controle. Infelizmente a cura nós não temos ainda. Dr. Felipe Menezes, médico endocrinologista, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao vivo conosco no estúdio. Eu que agradeço, Bruno. Fico à disposição. Adoro quando vocês me chamam para esclarecer todas as dúvidas da população. E estou aqui à disposição. É só chamar, que eu acho que tem vários temas interessantes para a gente debater sobre obesidade, sobre diabetes, sobre colesterol alto, que o endocrinologista trata toda essa parte. Inclusive a tireoide também, né? E não se esquecer também que a gente faz acompanhamento de gestantes, que durante a gestação adquirem diabetes gestacional, tem problema na tireoide e que levam o feto a correr perigo, né? De ter um parto prematuro. Então é fundamental as gestantes também, a gente faz um link junto com a ginecologista para fazer um acompanhamento dessas pacientes, tá certo? Durante o período que elas estão gestantes. Dr. Felipe Menezes conosco aqui ao vivo em estúdio.